Então, dando continuidade, né, ao assunto de biologia B, ecologia, a gente vai começar a falar sobre os ciclos biogeoquímicos. A gente vai falar primeiramente do ciclo do carbono e do ciclo do oxigênio. Então, o que seria o ciclo biogeoquímico? É o processo de circulação dos elementos da biosfera. Nossa, coloquei duas vezes. É o processo de circulação, né, dos elementos da biosfera. Porque a gente viu, né, no caso, que os elementos da biosfera sempre são reaproveitados. Então, a gente vai ter um ciclo, né? E como acontece essa reutilização? No caso, a gente vai ver do ciclo do carbono e do oxigênio, vai dar para entender um pouquinho melhor. No caso do ciclo do carbono, a importância é que ele é um elemento essencial para as moléculas orgânicas dos seres vivos. Então, a gente viu, né, que as moléculas orgânicas são caracterizadas justamente por cadeias de carbono. Então, é muito importante que aconteça, né, essa reciclagem, né, do carbono. Como é feita a absorção? É feita por CO2, né, por meio da fotossíntese dos vegetais, né, a formação da glicose. Então, quando acontece, né, o processo quando acontece, né, o processo de formação da glicose, né, por meio dos vegetais, a gente tem a absorção do CO2. Como é feita a devolução para o sistema? Pode ser feita pela respiração celular, pelos processos de fermentação, né, pode ser as leveduras que soltam CO2, pela combustão. No caso, a combustão, a gente está falando justamente dos processos em que liberam o CO2 diretamente, o que no caso é a causa, né, do nosso aquecimento global, do efeito estufa, e pela decomposição, né, que também libera o CO2. A gente vai falar agora do ciclo do oxigênio, só dando uma olhadinha, né, que a gente tem o CO2 atmosférico, que vai, né, pela assimilação dos herbívoros, que tem a simulação da fotossíntese. No caso aqui, o cavalo também, né, vai absorver, né, por conta da liberação, né, aqui pelos vegetais, e vai soltar pela respiração. Então, o ciclo do CO2 acontece dessa maneira. O ciclo do oxigênio, a importância é que o oxigênio, né, assim como o carbono, é um alimento essencial, né, para os organismos vivos. A absorção, o O2 é essencial para a respiração mitocondrial, onde a molécula de glicose é quebrada, o que libera íons H+, tornando o que, no caso, reduz o pH da mitocôndria. Então, nesse caso, o processo de respiração libera H+, e isso reduz, né, o pH da mitocôndria. O oxigênio funciona como aceptor de hidrogênio, então ele vai se unir ao hidrogênio formando água no processo, para, né, aumentar o pH e tornar ele estável. Como acontece a liberação? A liberação acontece durante a fotossíntese, que no caso é o processo de criação da glicose, onde há necessidade de muitas moléculas de H, de hidrogênio, né? No caso, na molécula no caso, quando acontece, né, a produção da glicose, a gente está falando de C6H12O6. Então é bastante molécula de hidrogênio que a gente precisa. Então ela é abundante na água, né? Veja que a gente criou água no processo anterior, e que tem a sua molécula quebrada, né, por fotólise. Fotólise é a quebra por ação da luz. No caso, o hidrogênio ele vai ser utilizado, né, na produção da glicose, e o oxigênio vai ser liberado, dando origem ao ar atmosférico. Então a gente tem aqui, né, o O2, que vai para os produtores ou para os consumidores, acontece o processo de respiração e vai para a água. Então o oxigênio entra na respiração celular, aeróbica, né, e é liberado na forma de água. Aí no caso o oxigênio é consumido pelos produtores e também é produzido por eles. Então a gente tem o processo de respiração, o O2 vai diretamente, né, para a água, como a gente viu nesse processo, vai para os produtores. Dessa produção a gente vai para os consumidores, aqui a gente também tem o processo de respiração. Veja que é um processo vertical, né? É um processo que pode acontecer dos dois lados. Então dessa maneira é feito, né, a reciclagem do oxigênio, né,
Atmosfera. A gente vai falar agora, que não está aqui, mas é um ponto muito importante, né, para a gente falar sobre, novamente, né, sobre o ciclo do carbono, que a gente falou sobre os combustíveis fósseis. No caso, a combustão desses combustíveis fósseis, que pode ser o petróleo, o gás natural, o carvão mineral, o GLP. Então, o carbono contido nas moléculas de combustível fósseis não faz parte da contabilidade geral do carbono da biosfera atual, uma vez que esses combustíveis estão na biosfera enterrados há milhões de anos no subsolo. Então, o que acontece? A gente, em um certo momento, houve o depósito, né, desse CO2 na, no solo. E quando a gente retira ele do solo e joga novamente ele para a atmosfera, a gente tem que lembrar que a gente não tem, em uma certa época, em um dado momento na história da Terra, existia um grande número de vegetais. E foram esses próprios vegetais que fizeram, né, essa, essa foram esses vegetais, né, que fizeram esse depósito de CO2 no solo. Acontece que nessa época, né, nesse período tão primitivo, não existia os decompositores, ou seja, esse CO2 ficou ali, por exemplo, o tronco de árvore ou o próprio vegetal foi enterrado e não foi decomposto. Então aconteceu um processo de decomposição física, e essa decomposição física armazenou, né, o CO2 nas camadas mais baixas da Terra. E isso, com a pressão, isso foi transformando o que a gente tem, né, desses combustíveis fósseis, que a gente diz. Quando a gente fala combustível fóssil, geralmente a gente pensa no dinossauro, mas não é necessariamente isso. A gente pensa que, como eu falei anteriormente, em um determinado momento, né, da história da Terra, existe um número gigantesco de vegetais. E esse mesmo número não acontece, né? Ele não é o mesmo atual. Ou seja, todo esse CO2 que a gente joga para a atmosfera, não tem como a gente redepositar ele, entende? Então, é esse o problema do aquecimento global, do efeito estufa, que a queima, né, desse tipo de combustível causa justamente o aquecimento anormal, o derretimento de geleiras. Então, a gente pode falar que é um processo natural, né? Isso acontece de fato, mas a gente tem que pensar que isso está acontecendo de um processo acelerado. Então, esse é o ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio.